pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Ótimo Juro e hoje nós estamos aqui com o primeiro vídeo de leitura conjunta de O Pêndulo de Foucault, do Umberto Eco. Bom, gente, nós tínhamos combinado então lá no vídeo do 1º de agosto de apresentação que nós leríamos pra hoje até a página 109. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo de apresentação pra quem quiser começar, ainda dá tempo, são só 100 páginas, até a próxima mais 100, então 200 páginas, dá tempo ainda de ir lendo aos pouquinhos. E aí vocês também podem sempre vir aqui consultando os vídeos com o passar do tempo da leitura. Bom, gente, eu já tinha lido 150 páginas, tinha comentado com vocês e reli essas 109 pra hoje e, nossa, gente, achei assim incrivelmente mais simples relendo. A primeira vez que eu li, achei ele bem complicado, não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo, achei a história muito misturada, mas relendo agora, nossa, foi assim, fluiu muito melhor, achei bem mais fácil de entender. Não sei se foi por conta, assim, de maturidade literária mesmo, nesse um ano que se passou, que eu li outras coisas bastante difíceis, li o Aleph, do Jorge Luis Borges, então acho que talvez isso tenha me auxiliado na releitura, ou se foi porque eu já li mesmo, já tava mais ou menos com a história fresca. Enfim, Umberto Eco não é fácil, realmente aqui a gente tem que ter, assim, um certo discernimento entre até onde você realmente precisa parar, prestar atenção e entender tudo que ele está dizendo e até onde você pode simplesmente abrir mão e continuar ali na leitura, passar pelos obstáculos ali da escrita dele, porque são meramente estilo literário e pra deixar mais rebuscado, pra deixar um texto mais bonito. Eu aprendi um pouco isso lendo Jorge Luis Borges, que infelizmente, escritores como Borges e como Eco, a gente dificilmente vai conseguir absorver todas as referências que estão nos textos. Então eles eram autores extremamente intelectuais, cultos e acadêmicos, e aqui tem muita coisa, tem muita referência, tem que ter uma bagagem, assim, imensa pra poder compreender, e fora que, mesmo assim, o que tem, que também é referência, às vezes nem é tão necessária a compreensão, e é mais por um estilo de escrita, pra deixar aquele texto mais bonito, mais rebuscado, com aquela sensação de profundidade mesmo, que eu acho que era mais um tipo de truque que eles usavam nas narrativas. Uma parte a gente tem que realmente dar atenção, fazer as pesquisas e ir buscando as informações, mas uma parte também eu acho que dá pra gente simplesmente tacar pau aí na leitura e continuar indo. Eu acho que é importante dizer isso porque na primeira vez que eu li, eu fiquei bem devagar assim, tentando entender os nomes que ele falava, tentando entender quais eram as citações, as referências, se isso ia ter alguma importância pro texto, e aí até onde eu cheguei, importância nenhuma, né? Então era mais assim uma questão da história mesmo e desses acréscimos que ele coloca aí pra a gente ter uma sensação de que aquela história é realmente muito ampla, muito profunda, muito complexa. Bom, gente, basicamente o que a gente teve aí nessas 100 primeiras páginas? A gente tem aí esse início bem assim, confuso, porque a gente pega uma história que já tá andando, então ela já tá ali correndo e andando frenética, né? Então ela já tá ali andando frenética, você pega o bonde andando ali, e a gente vai ter então essa história que é contada em primeira pessoa pelo Casaubon, que nome estranho, né? Então é tudo no ponto de vista dele. E aí a gente começa com ele num museu em Paris, uma catedral em Paris, né? Ali onde tem o Pêndulo de Foucault. E tá contando uma história que ele tá ali, que ele vai passar a noite ali e que ele vai tentar ficar porque vai acontecer alguma coisa à meia-noite. Ele não fala o que vai acontecer, ele fala que alguns senhores vão chegar, não explica nada. Então a gente já pega essa história meio frenética e nessa coisa meio conspiração e suspense policial. E aí ele para aqui, né, no comecinho, ele vai parar essa história que ele tá falando ali, lá de Paris, pra contar como ele chegou até Paris. Mas ele também não conta exatamente como ele chegou até Paris, né? Ele tem alguns devaneios quebrados nesses capítulos. Então a gente tem essa primeira parte, que na verdade não são capítulos, são partes, né? Então a gente tem essa primeira parte que é a Keter, que vai fazer então essa apresentação de personagem aí, vivendo apuros em Paris. Depois a gente tem a parte Rockman, que vai contar, então, um pouco do porquê que ele está em Paris. Então ele vai falar que ele tem um amigo dele, Belbo, que ligou pra ele, um telefonema super estranho, dizendo que tava passando por um problema, que ele tinha que ajudar ele a resolver esse problema. Ele foi até o apartamento do Belbo, que é o que a gente viu aqui, abriu o computador dele, que ele fala word process, né, mas eu acredito que seja um computador dos anos 80, bem básico, bem simples mesmo, né? Então ele abre aquele computador ali, procura algumas pastas em alguns disquetes pra desvendar alguma coisa. Então esse segundo capítulo é basicamente ele tentando abrir esse computador, achar essa senha e entender
qual era o conteúdo daquelas pastas todas, né? Então a gente tem mais ou menos uma explicação de por que ele foi até Paris. Então ele foi até Paris porque o amigo dele estava passando por um apuro. Um apuro que a gente ainda não sabe muito bem qual é também, né? E aí na terceira parte, Binah, que nós lemos até a página 109, aí ele vai fazer sim um retrocesso nessa história e vai falar que ele era um estudante, já adulto, com uma certa idade, resolveu fazer uma faculdade e num bar conheceu o Belbo, que trabalhava numa editora. Conhecendo o Belbo, ele conheceu o Dio Talev, que também trabalhava nessa editora. Começou a criar uma amizade, um vínculo com esses dois, e os três aí então têm essa curiosidade sobre os templários, começaram a conversar, discutiram sobre os templários, cada um com as suas visões, e aí a gente para mais ou menos nessa parte aí dessa discussão dos templários. Então, apesar de toda a bagagem que ele traz, todas essas informações, essas referências, essas passagens, assim, que tem aquela descrição exaustiva que é muito característica do Umberto Eco, basicamente, nós temos 3 pontos importantes até a página 109. Um personagem que está em Paris passando apuros, por que ele foi para Paris e como ele conheceu essas pessoas. Então é basicamente isso até agora. Ele não dá muito o tom da história, né? Ele só dá que é uma história que vai falar bastante sobre conspiração, que é essencialmente um romance policial, mas a gente não sabe muito bem, assim, o que tem a ver, o que tem os templários com isso tudo, além de ser o trabalho do Casaubon e além de ser um assunto que o Dio Talev e o Belbo também têm interesse. E aí, no meio de tudo isso, a gente percebe por algumas menções, assim, bem suaves aqui do Umberto Eco, que existe um plano que eles criaram na brincadeira com uma teoria conspiratória, e parece que tem algum fundo de verdade aí esse plano, e que mexe com algumas instituições aí, alguns grupos secretos de pessoas. Então acho que a gente para por aí neste entendimento. O que eu queria conversar com vocês, que eu achei bem interessante até aqui, é que ele cita algumas coisas que a gente já percebe que vai ter bastante influência no livro, que são ligadas ao Torá e à Cabala. Então, se vocês prestarem atenção, nós temos 10 partes aqui no livro, que ele vai mencionar em determinado momento aqui, quando ele tá tentando descobrir a senha do computador do Belbo, sobre as 10 Sefirot. Então eu procurei pra ver o que eram essas 10 Sefirot, e essas 10 Sefirot são ligadas à Torá, e elas são forças fundamentais, forças, correntes espirituais, né, que eles falam. Então assim, são coisas que não tem muita explicação, eles dizem aqui pelas minhas pesquisas que é algo relacionado ao segredo da existência. Então a gente vê que esse livro, ao decorrer dele, com certeza vão aparecer assuntos bem místicos e ligados aí ao Torá e à Cabala. Mas voltando às 10 Sefirot, cada uma delas representa um poder, e se vocês prestarem atenção e voltarem lá no sumário, o livro é dividido em 10 grandes partes, e cada uma dessas partes é uma Sefirot. Então, as primeiras Sefirot que a gente tem, que são as primeiras partes, a primeira é Keter, que é relacionado à coroa. A segunda é a Hokmak, que é ligado à sabedoria, e a terceira é a Binah, que é ligado ao entendimento. Então aqui, pra gente fazer uma relação entre essas partes com o conteúdo de cada uma delas, ele fala muito sobre o museu, ele fala muito sobre o passado, sobre a memória, ele vai falar muito sobre as invenções, sobre esses senhores que vão aparecer à meia-noite aí, nessa primeira parte em Paris. Eu não consegui ligar muito bem isso à coroa ou alguma coisa relacionada à realeza. Não sei, acho que talvez assim, ele possa estar tentando ligar isso aos grandes inventores, a grandes épocas de invenções. Então como uma época, assim, não vou dizer de realeza, mas assim, uma época superior, então por isso a coroa. Não sei, tô fazendo assim uma suposição tão conspiratória quanto este livro, gente. E a segunda parte, que é a Hokmak, é ligado à sabedoria. Então aí a gente vê que é um momento aí que o Casaubon vai precisar usar a sua própria sabedoria pra entender o amigo, né? Pra poder compreender qual poderia ter sido aquela senha que ele usou ali pra abrir aquele computador. Então ele pesca lá na cabeça dele várias teorias, várias tentativas, várias coisas que poderiam ser a senha. Ele fica lá tentando interpretar quadro pendurado na parede, livros, faz uma estatística aí com números e com formatos de palavras. Então assim, é bem
bem complexa aí, essa parte que tem bastante a ver com sabedoria de fato. E a terceira parte, que é a Binah, tem a ver com entendimento, que aí eu acho que é uma questão mais nossa, com o capítulo mesmo, que vai fazer toda uma explicação pra gente entender melhor a história desses três, vai fazer um flashback aí pra gente poder compreender como que o Casabon conheceu o Belbuck, como conheceu o Djotalev. Então eu acho que é mais assim, uma parte que é do leitor, entendimento do leitor com essa história. Mas assim, são suposições que eu estou fazendo, tá, gente? Também são as minhas teorias da conspiração com o pensamento do Umberto Eco na hora de escrever esse livro. O Umberto Eco é bem assim, é bem isso mesmo, gente. Quem lê O Nome da Rosa sabe. Eu acho que até assim, perto desse, O Nome da Rosa é bem mais simples, mas é bem assim, do feitio dele, explicar o mínimo possível e jogar muita informação e descrições exaustivas. Então, se vocês estranharam, já se acostumem, porque essa eu acho que é a característica mais forte do Umberto Eco, descrições exaustivas. Então, que nem sempre precisam ser 100% entendidas, tá, gente? E aí, então, só pra eu comentar mais algumas coisas que eu pesquisei nessa primeira leitura e segunda leitura, né? Ele fala aqui que o Pêndulo de Foucault tá na Igreja Abacial de Saint-Martin-des-Champs, mas, na verdade, pelo que eu vi, hoje, esse Pêndulo de Foucault está no Panteão de Paris. Eu não sei se essa catedral virou o Panteão, eu acho que não, eu não tenho certeza, mas hoje em dia esse Pêndulo de Foucault está no Panteão de Paris. Esse livro se passa no final dos anos 70, no começo dos anos 80. A gente vê aqui que ele menciona levemente algumas crises políticas e algumas coisas relacionadas a fascismo. Então a gente vê que o Casabon até fala da juventude dele, meio revolucionária. Então ele tem assim leves toques políticos nessa história. Só para vocês entenderem o que é o Pêndulo de Foucault. O Pêndulo de Foucault é uma experiência que demonstra a rotação da Terra no seu próprio eixo. Ele tenta explicar um pouco aqui, mas é bem confuso, né? Então é basicamente isso. E uma outra coisa que eu achei interessante, que é o nome do computador dele, que é Abulafia. Abulafia foi um mestre da Cabala, que também foi um mestre de técnicas de meditação, e ele ficou famoso porque ele fez vários manuais de combinações de letras hebraicas. Então tem absolutamente tudo a ver, porque ele fala mesmo dessa possibilidade de trocar letras, de fazer alguns anagramas, de poder trocar palavras, de fazer as coisas de frente pra trás pra frente no computador. Então por isso que ele dá esse nome aí de Abulafia. Bom, gente, então acho que é mais isso que a gente poderia comentar até agora dessa história, né? Um pouco aí dessas coisas que estão, dessas referências, dessas coisas escondidas, e um pouco do que ele quis dizer mesmo até agora. A gente vai até a página 209 agora, né? Mais 100 páginas. E aí a gente para então no mini capítulo 30 da quarta parte, que é "E a já famosa fraternidade dos Rosa Cruzes". Então, lemos até, pro próximo vídeo, leremos até a página 209. Vamos ver se ele vai explicar um pouco melhor dessa coisa dos templários, quem são esses senhores que estão aí por aparecer, e qual foi esse plano que o Casabon, Djotalev e o Belbo desenvolveram aí na brincadeira, mas que é real, né? O nosso próximo encontro, então, fica para dia 2 de setembro, daqui 2 semanas, como a gente combinou, então. Então, dia 2 de setembro, tem vídeo pra gente comentar da página 109 até a página 209. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas 100 primeiras páginas, se vocês pensaram em alguma outra coisa que eu não falei aqui, se vocês entenderam de alguma forma diferente, e o que vocês acharam aí dessa construção do Umberto Eco até agora. Quem já leu e quiser comentar também se a gente tá indo aí pelo caminho certo, pelas pistas certas, fiquem mais do que à vontade, esses comentários também são super bem-vindos. Bom, gente, é isso. Eu tô amando essa experiência, foi super divertido pra mim procurar todas essas referências pra trazer aqui pro canal, e espero que tenha mais ainda aí pra gente continuar numa leitura que tem um fundinho de teoria da conspiração, porque eu adoro. Bom, gente, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, e todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. E se você ainda não se animou pra começar esse projeto de leitura com a gente, vambora que vai ser muito legal. Vejo vocês dia 2. Muito obrigada. Tchau, tchau!